A graça e a paz, meus queridos, nós do canal A Voz da Bíblia Sagrada estamos voltando com os nossos vídeos. Passemos uns dias aí sem colocar vídeo no canal, mas estamos voltando e hoje voltamos com a lição número 10 de escatologia, estudando versículo por versículo. E nós estamos estudando hoje a carta à igreja de Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Então, quero trazer para você, vou colocar aí sobre a lição aí na sua tela para você acompanhar conosco. Aí está, lição número 10, escatologia, versículo por versículo. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, carta à igreja de Esmirna. Eu quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Nós temos aí acima da minha cabeça um pouquinho, temos aí um banner pedindo, que você se inscreva no canal, porque essa inscrição nos ajudará a continuar proclamando a palavra de Deus. Você não vai pagar nada por isso e com certeza estará nos ajudando a continuarmos proclamando a palavra de Deus. Hoje, conforme nós já temos várias lições aí, é a lição número 10 de Apocalipse. Então, não perca a oportunidade. Se você não tem as demais lições, simplesmente você baixe essas lições e comece a estudar. Nós já vamos na lição número 10, mas você pode baixar, pode fazer download de todas as lições no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Sem contar que o canal não tem somente esses ensinamentos bíblicos, mas tem também cultura nordestina, uma porção de outras coisas importantes que você com certeza vai gostar. Então, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, para que nós possamos entender se você gostou ou não das nossas lições. Ok? Então tá aí na sua tela para você acompanhar conosco. Eu coloquei aí bem na frente a carta à igreja em Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra, ou amargura. Então eu coloquei o texto, são apenas 4 versículos, por esse motivo eu vou trazer a explicação todo de uma vez, nessa carta à igreja de Esmirna, certo? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Claro, eu já vou logo explicar esse versículo 8, esse primeiro e último, o que foi morto e reviveu, é o próprio Jesus Cristo que está se dirigindo à igreja. Versículo 9 diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Nós vamos explicar já em outras telas sobre esse versículo 9. Porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Pronto. Aí está a carta, bastante rápida, apenas 4 versículos. E nós vamos, então, trazer algumas explicações sobre essa carta, à igreja de Esmirna. Observe que o Senhor começa elogiando a igreja e por causa da sua perseverança durante a tribulação, certo? Eles eram pessoas muito pobres, dentro de uma cidade muito rica, inclusive. Então é por isso que há essa observação do Senhor. Eles eram pessoas pobres dentro de uma cidade bastante rica, certo? Mas o Senhor afirma: vocês são ricos, certo? E é interessante essa afirmação do Senhor. Nós vamos agora passar para a interpretação de cada versículo,
para que você possa ficar entendendo melhor, né, a proclamação da palavra de Deus. Eu vou começar aqui primeiro falando sobre a cidade, né, a cidade de Esmirna. Então, na época do Novo Testamento, você vai encontrar aí bem o texto bem aí de frente para você. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera, uma cidade muito próspera. E aí a gente já vê como realmente os cristãos eram discriminados. Nós vamos ver daqui a pouco em algumas telas, né? Trazer algumas considerações sobre isso. Hoje a cidade de Esmirna, que tem o nome de Izmir, né? Que é o mesmo que Esmirna, que fica na Turquia, tem 4,3 milhões de habitantes. É uma importante cidade turística, além de ser a terceira cidade mais populosa da Turquia. Tem um gigantesco comércio, muitos hotéis, um turismo muito forte. É chamada a Pérola do Mar Egeu. É uma das mais famosas estâncias balneares da Anatólia. Okay? Então tá aí informações sobre a cidade de Esmirna, tanto daquela época, né, como da época de hoje, que ela ainda existe, está na Turquia, tem o nome de Izmir. Então há muitos turismo, né, para lá, há pessoas que vão a visita, né, a Esmirna. E uns vão por uma questão de curiosidade bíblica e tal, e outros vão porque querem realmente desfrutar, né? A vida é uma cidade muito bonita. Bem, nós vamos continuar falando sobre essa carta, né? Essa carta o Senhor escreveu, mandou João escrever para a igreja de Esmirna, exatamente para consolar aquela igreja que era extremamente perseguida, até mesmo por judeus que se achavam mais santos do que os cristãos de Esmirna, que era uma igreja pequena. Os judeus, com certeza, naquela cidade muito próspera, eram homens ricos, e provavelmente há uma probabilidade, isso não está ainda bem confirmado pelos exegetas, mas que eles formassem assim uma sinagoga que Jesus Cristo chamou de sinagoga de Satanás, aquela sinagoga dos judeus. E, consequentemente, eles discriminavam os cristãos e blasfemavam contra os cristãos, né? Diziam blasfêmias contra os cristãos. Então, por esse motivo, os cristãos eram, além de ser duramente perseguidos pelo Império Romano, que nós vamos ver aí na frente, pelos imperadores, também era perseguido pelos próprios judeus, né, que odiavam os cristãos. Então, nós vamos agora em frente para nós trazermos mais informação sobre isto. Nós vamos trazer agora as explicações, né? Está aí na sua tela, você pode acompanhar a leitura conosco. Apocalipse 2:9. A blasfêmia dos que a si mesmos se chamam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que era isso? Eram necessárias pelo menos 10 pessoas para iniciar uma sinagoga. Não se sabe exatamente, não há uma prova disso, mas se esses judeus que perseguiam os cristãos, eles se reuniam realmente numa sinagoga. Mas, de qualquer forma, eles se consideravam fiéis a Deus e achavam que eles que estavam certos por seguirem a lei e, portanto, seriam salvos. Mas Jesus os chamava de sinagoga de Satanás, porque se reuniam para perseguir os cristãos. O verdadeiro judeu é aquele que o era interiormente, conforme está escrito em Romanos, né, pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 29. Não pela lei, e sim pela fé. Então, dá para vocês perceber o que era que sofria tanto a igreja de Esmirna. Sofria duras perseguições, blasfêmias. As pessoas caluniavam os cristãos, diziam que eles comiam crianças, que eles faziam tantas coisas erradas, que se prostituíam, e os cristãos nada disso faziam. Eram apenas pessoas que materialmente eram pobres, porém espiritualmente eram muito ricas
e suportavam com muita fé aquelas perseguições. E para acabar de acertar, como já falamos, os próprios judeus que ali habitavam perseguiam duramente os cristãos, além das perseguições que vinham do império, né? Então isso é muito triste. Apocalipse 2:10 diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Então, como nós sabemos, Satanás é um agente que aciona as forças do mal contra o povo de Deus. É que aciona os políticos, que aciona os mandantes de uma nação contra os cristãos. Isso já continua acontecendo do mesmo jeito. Hoje, nos dias de hoje, continua acontecendo do mesmo jeito. Então, ele era o instrumento para mobilizar os imperadores romanos contra aquela igreja de Esmirna. Por isso, o Senhor diz que avisa a igreja que o diabo estaria para lançar alguns daqueles cristãos na prisão, o que realmente aconteceu. Quando nós vamos estudar a história da igreja, nós vemos que a igreja de Esmirna foi duramente perseguida e imperadores, claro, acionados pelo diabo, como está escrito aqui na Bíblia, eles perseguiram duramente cristãos, colocaram em prisões, enfim, foi muito dura a perseguição contra os cristãos. Vamos em frente. E para concluir, aí o Senhor avisa eles, né, que eles poderiam ser lançados na prisão. O diabo estava preparando tudo isso, mas no versículo 11 ele diz: que aquele que vencer, eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda hoje, em todo o mundo, eu coloquei algumas imagens aí de lado, em todo o mundo há perseguição aos verdadeiros cristãos. A perseguição continua, a matança de cristãos que são assassinados pelo islamismo e tantas outras religiões pagãs, intolerantes, e que sem amor nem misericórdia matam os cristãos. Mas quem não nega a Cristo tem com certeza a vida eterna, e esta é a promessa do Senhor para todos aqueles que não negarem a Cristo. Então, chegamos ao fim da nossa lição muito rápida, não adianta acrescentar mais delongas sobre isso, que é apenas cansaço, até mesmo para que você tenha um texto pequeno para você se concentrar nele e aprender, certo? Então, não se preocupe que nós vamos estudando aí o Apocalipse e vamos chegando à compreensão de cada texto, de cada versículo, um por um, conforme seja a vontade de Deus. Deus abençoe, até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ok?